Bom, meus irmãos, então vamos dar início então à nossa palestra. Vamos fazer a leitura da página aqui do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a mensagem é de número 43. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descansai da vida da vossa firmeza. Pedro, capítulo 3, versículo 17. O esclarecimento íntimo é inalienável tesouro dos discípulos sinceros do Cristo. O mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião e ergueram criações chocantes para o espírito menos avisado. Contam-se por milhões de almas com eles arrebatadas às surpresas da morte e absolutamente desequilibradas nos círculos da vida espiritual. Do cume falso das suas noções individualistas, precipitam-se em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Grande número dos imprevidentes encontram socorro justo porquanto desconheciam a verdadeira situação. Não se achavam devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-se-lhes o sentido real da vida. Semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. O aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser. Rodopiará, por isso mesmo, no torvelinho das sombras, se nele cair voluntariamente, no capítulo das preferências individuais. O ignorante alcançará justificativa. A vítima será libertada. O doente desprotegido receberá enfermagem e remédio. Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelo benefício do céu, todos os dias, que se rodeia de esclarecimento e consolação, luzes e bênçãos, esse deve saber de antemão quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância, e, caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sobre a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das afetivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. E assim, meus irmãos, após a leitura desta página, vamos orar. Todos aqui presentes, fechar os nossos olhos e assim rogar ao Pai a tua presença, a presença dos bons amigos espirituais, a presença de Jesus, querido Mestre, que sempre está conosco, nos iluminando e nos encaminhando para a luz. Muito obrigado, Senhor, por aqui estarmos, nos encontrarmos em reunião, para que possamos cada vez mais compreender os seus ensinamentos e assim termos fé, coragem e determinação para pô-las em prática. Essa ajuda que aqui recebemos através da palavra, através das vibrações deste ambiente que nos induz ao acerto, ao esclarecimento, nos propicia, Pai, a acertarmos, tomarmos as decisões corretas em nossas vidas. Por isso somos gratos, Senhor. Que todos aqueles que aqui se encontram recebam essa luz, esse amor e essa compreensão. E aqueles que não puderam chegar, da mesma forma, Senhor,
sejam abençoados e agraciados pelo seu amor. E assim, pedimos autorização para darmos início à nossa palestra da manhã de hoje e que os bons amigos continuem conosco e deem a assistência necessária à nossa irmã que fará uso da palavra. Muito obrigado, Pai, que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre meio ambiente. Hoje nós vamos falar sobre meio ambiente, não é isso? Todo mundo já viu lá na programação. E a nossa amiga Cristina Lúcia, lá do Discípulo de Jesus, vai nos ajudar nesse entendimento que nós sabemos que é importante, que é um tema que está bem presente. Então, o 28º seu, né, ele que está elaborando uma série de palestras em várias casas para que esse tema seja divulgado. É muito importante e ela vai nos ajudar no esclarecimento, tá bom? Então, nossa irmã, seja bem-vinda. Receba todo o nosso abraço aqui, tá? Fique à vontade. E o amparo da espiritualidade que está com todos nós. Bom dia. Vamos lá, mais animado. Bom dia. Agora ficou bom. Bom dia aos companheiros que estão acompanhando pela internet, né? Vão acompanhar, né? Bom, eu estou muito feliz de voltar a essa casa, um tempão que eu não venho aqui, né, dona? Aí eu escolhi ela especial, porque eu queria vir aqui para ver vocês, ver meus amigos, estar aqui e falar de um tema maravilhoso, né? Preservação ambiental. Algum tempo atrás, eu fiz um estudo sobre uma frase de um povo indígena. E quando surgiu esse movimento aqui de se falar de preservação ambiental, eu lembrei dele. E eu aproveitei algumas coisas, porque falar de meio ambiente, falar de povos indígenas é a mesma coisa. Não tem como separar, né? Então, a gente vai ver o quanto de sabedoria a gente pode tirar desses povos, de um povo específico que eu trouxe, e o quanto estamos interligados com esses povos através do Espiritismo. É bem impressionante, né? Eu começo colocando aqui a minha bibliografia, né? Livro dos Espíritos, internet, sites, a Gênese da Alma, que é do Cair Barchutel, Leis Morais da Vida, Joana de Ângeles, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. Bom, a frase é atribuída ao povo indígena norte-americano chamado Lakota, que diz que o coração do homem, quando longe da natureza, endurece. Quando nós nos afastamos da natureza, nós endurecemos o coração. E nós vamos ver que isso acontece diariamente. Quando nós nos afastamos da criação de Deus. Porque a natureza é a criação de Deus. E a partir do momento que eu não respeito a criação de Deus, eu me afasto de Deus. E quando eu me afasto de Deus, o meu coração, ele endurece. Vocês concordam? Vamos lá. Bom, o ciclo da vida é simples, viaja da morte ao renascimento e toda a nossa experiência de vida e aprendizado é feito entre essas etapas. O povo Lakota tem um princípio fundamental que rege suas vidas e experiências na Terra. Viva para as gerações que ainda não nasceram. Vamos pensar. Se as gerações anteriores, eu estou vendo aqui uma mangueira ali na frente, no quintal aqui da frente, do outro lado da rua. Se as gerações anteriores não tivessem plantado árvores, tentado novas experiências científicas, por exemplo, hoje estaríamos do jeito que estamos?
Quanto tempo dura uma árvore? Vamos pensar aqui naquela mangueira que está enorme. Mais ou menos quanto tempo? 10, 20, 30 anos, né? 40 anos. Tem árvore aí que tem mais de 100, né? Vamos pensar nessa árvore de 100 anos aí. Alguém aqui tem mais de 100 anos? Não fomos nós. Alguém plantou. Para que hoje nós pudéssemos aproveitar, não é? Então, viva para gerações que ainda não nasceram. Mas olha bem, quem é essa geração que vai nascer? Quem é? Fala alto que o pessoal da internet não está ouvindo. Somos nós. Então, eles têm razão com essa frase? Nós temos que pensar no que planeta estamos deixando para nós mesmos. Não é? Que água vamos ter? Que árvores? Se as pessoas só pensam em cimentar. Se anda pelas ruas, não tem uma árvore nas calçadas. As pessoas não querem ter o trabalho de varrer folha. Então, cimenta tudo. Não é? Como vai ficar? Nós já estamos vendo o clima doido, mudando totalmente. Por que mudando? Somos responsáveis? Claro que a culpa é nossa. Por quê? Será que as gerações anteriores viveram pensando em nós? Alguns. Mas a maioria? Com certeza não. A maioria fez isso, ó. Meu filho, tudo isso ser um dia será seu. O que vocês acham? Me ajudem a refletir. Hoje nós vamos conversar. Vocês acham que esse mundo de excesso de lixo vai melhorar ou vai piorar? Se nós não tomarmos atitudes. Só vai piorar. Vocês já não pararam para pensar no lixo que cada um de nós aqui produz diariamente? Alguém já parou para perceber? Mas é diariamente. Lá na minha rua passa o reciclado. Eu só comecei a tomar consciência do lixo quando eu comecei a juntar o reciclado. Às vezes são 2 sacos de lixo para eu botar lá na quinta-feira. Eu fico apavorada. Eu falo assim, gente, a gente tem que diminuir isso aqui. Isso aqui não está legal, não. Tem que começar a diminuir. Ontem nós tivemos uma reunião, a maioria dos nossos companheiros das casas espíritas está fazendo as propagandas de festa junina, de aniversário de casa, online, mandando por WhatsApp. O que é o futuro? Por quê? Desperdício de papel. Quanto menos usarmos papéis, o que vai acontecer? Mais árvores vão continuar de pé. Né? Então, será que a gente pensa nisso quando a gente usa papel, quando a gente usa o lixo que desperdiça, que a gente não recicla? Lá na minha casa não passa lixo reciclado. Mas sabe uma coisa que eu descobri? Ali no Passeio Shopping, no centro de Campo Grande, na entrada do banheiro, eu agora não vou lembrar se é em cima ou se é no primeiro andar ou se é no segundo, eu acho que é no segundo. Tem assim, ó, você vira assim para entrar no banheiro, tem aqui, ó, containers, não é nem container, é de madeirinha, bonitinho, lixo reciclado. Aí tira um dia, eu vou a Campo Grande, eu vou levar meu lixinho direitinho, tá limpinho, lavado, que é claro que tem que ser lavado, limpinho, e coloca lá. Pronto, não tem mais desculpa. É que a gente a gente gosta da lei do menor esforço, né? Ah, não passa, eu jogo no lixo comum, né? E aí, olha o que acontece? Isso aqui, ó. Isso aqui. Aí, isso aqui produz o quê? O que produz lixo orgânico? Uma aguinha cheirosa, chamada o quê? Chorume, né? Vai para onde? Para dentro da terra, para o nosso lençol freático. E a nossa água fica
poluída, contaminada. É esse o planeta que eu vou encontrar daqui para quando eu voltar. Se eu não fizer nada. Bom, hoje estamos sofrendo os impactos de gerações e ancestrais desconectados da natureza. É verdade? Sim. Apesar de enxergarmos esse desequilíbrio, continuamos agindo de maneira predatória. Continuamos? Nossa, eu queria tanto ouvir não, mas a gente não tem como, né? Apesar de enxergarmos esse desequilíbrio, continuamos agindo de maneira predatória, deixando como herança, olha a herança, poluição, escassez de recursos, crises climáticas, agricultura tóxica e, óbvio, doenças. Não é? Agimos ainda pior que as gerações que nós criticamos. O modo de vida dos povos nativo-americanos envolve respeitar a terra e os seus habitantes. Você vê os nossos indígenas brasileiros. Como é que eles trabalham para ganhar dinheiro? Eles usam artesanato. Penas, tudo da terra. Mas eles vão lá e arrancam do pássaro a pena. Como é que eles fazem? Eles pegam o que está caído no chão. Eles não destroem a natureza, eles não matam o animal para arrancar a pena dele. Eles só pegam o que está no chão. Porque há um respeito absoluto à natureza. E nós estamos aqui ainda. Em todo o slide meu a partir daqui, eu vou botar uma frase, um provérbio, alguma coisa assim, tá? Para a gente pensar. Umazinha que eu tenho certeza que vocês vão gravar. Uma, pelo menos, se vocês gravarem, já vai estar boa pra caramba. Vamos lá. Esse provérbio é o chinês que eu trouxe. Qualquer um pode contar as sementes de uma maçã, mas só Deus pode contar as maçãs de uma semente. Muito lindo, não é? Eu posso pegar a maçã, tem 3, 4 sementes. Mas uma semente, quantas maçãs me trarão? Deus é que sabe. Muito show, né? E aí, o que eu estou fazendo com essas sementes? Jogando no lixo. Fazer o quê, né? Eu cimento tudo? Vou plantar maçã onde? Bom, agora vocês vão ver a conexão, o link dos Lakota com o Espiritismo. Principais leis dos indígenas Lakota. Levante com o sol e ore. Ore com frequência. Tem alguma coisa a ver com o Espiritismo? O que o Espiritismo fala? Em oração. Conexão com Deus. Ore ao levantar. Ore para agradecer por você levantar com vida, por você levantar da sua cama, por você ter alimento, por você ter dormido numa cama. Ore. E com frequência. Por quê? Porque nós estamos conectados com Deus através do nosso pensamento. Porque a oração é isso, conectar-nos com Deus através do pensamento. Muito lindo. Seja tolerante com os perdidos no caminho. Alguém faz essa conexão com o Espiritismo para mim? Amar ao próximo como a ti mesmo. Ser tolerante. Seja bondoso com aquele que cruza o seu caminho. Ele pode estar em grande dificuldade e a espiritualidade que não dorme enviou para que ele passasse por você, para que ele estivesse em contato com você de alguma maneira, para que de alguma forma você o ajude. Não despreze ninguém que chegue até você, nem que seja para dar um bom dia com um sorriso e uma boa energia, porque às vezes a pessoa só precisa de um pouquinho de energia. Não despreze, não desprezar. Conheça a si próprio. Alguém lembra de alguma questão do Livro dos Espíritos que fale sobre isso aqui? Alguém lembra qual é a questão? Conheça a si mesmo? Se eu não me engano, é 919. Conheça-te a ti mesmo. Mas por que a gente precisa nos conhecer?
Ai, gente, é mais fácil eu conhecer o outro, fazer fofoca do outro. É mais fácil falar, ih, cabelo branco, ih, tá usando um casaco esquisito, ih, tá um sapato feio, né? Ih, esse louro ali, não sei o quê, né? Porque eu olho direto. Porque olhar para mim, olha como é difícil. Ficar olhando para mim, prestar atenção em mim, chato. Eu, hein? Mas é fundamental. Porque a partir de eu me conhecer, eu vou perceber o que eu preciso mudar. Porque eu vim para cá para melhorar. Eu vim para a perfeição. Para mudar o que não está bom. Como que eu posso mudar o que eu não sei? O que eu não conheço? Então, conhece-te a ti mesmo. Muito legal isso? Não é? Vamos lá. Respeite todas as coisas que foram colocadas sobre a terra. Sejam pessoas, plantas ou animais. Eu vou deixar essa para depois, porque a gente vai fazer uma outra conexão com essa aqui. Tá? Pensamentos maus causam doenças. Pratique o otimismo. Tem alguma coisa a ver com o espiritismo isso? Se você sintoniza com o mal, você atrai sintonia. Tudo a ver, não é? Parece até que eles são espíritas, né? Ou nós somos indígenas, quem sabe, né? Um ou outro. Não force suas crenças sobre o uso. Gente, proselitismo é prática espírita? Você tem que ir comigo, porque eu vou para lá e você tem que ir. Vocês são um casal. Você obrigou ela a vir contigo? Ela te obrigou a vir? Viu? É isso. Vontade. Vocês têm que vir por amor. Porque vocês querem. Fala, meu amor. Uma das coisas que eu admiro do João, meu marido, quando nós casamos, eu frequentava a igreja católica. E nós casamos, né? E ele contou tudo para o padre, que era espírita. Contou tudo. Contou tudo. Fofocou de você para o padre, olha. Isso. Não impedir que eu faça o que eu quero. Liberdade, livre-arbítrio. Isso. Graças a Deus, ganhamos uma ótima trabalhadora. Porque é isso, gente, a doutrina, ela nos mostra que nós temos livre-arbítrio, eu faço as minhas escolhas. E respeito a escolha do outro. Mas é meu marido, tem que vir comigo. Não tem que nada. Não tem que nada. Você tem que fazer por amor, por vontade própria. Porque senão vai ficar ruim. Porque é sintonia. Se você faz alguma coisa de má vontade, não fica bom. Não fica. É igual cozinhar. Se você bota amor, a comida fica deliciosa. Faz com má vontade, faz sem vontade de fazer, reclamando, vai queimar, vai ficar sem sal, vai dar alguma coisa, não vai dar certo. Isso aí é óbvio. Por quê? Porque a minha energia negativa, eu estou jogando naquilo dali. Então não vai dar certo. Então, sejamos positivos e nada de forçar nossa crença para o outro. Nunca fale dos outros de maneira má. Olha a fofoca e a maledicência aí. Espírita, não fale mal dos outros. Tá certo isso? Tá perfeito. Fale mal de você mesmo. Tome consciência dos seus erros. O outro é o outro. Ele faz as escolhas dele. Ele vai dar conta dele. De vez em quando a gente escorrega, óbvio, somos humanos, ainda. Mas o que a gente tem que fazer? Opa, peraí, não, está errado, não posso continuar fazendo isso. Isso eu não tenho o direito de fazer. O outro faz as escolhas dele. Está errado, problema dele. Está me afetando. Ore, se puder conversar, converse. Mas não fica falando por trás dos outros, não, pelas costas, que você vai
receber aquilo que você dá. Receber o que você dá. E aí tem mais um provérbio indígena. Só quando a última árvore for derrubada, o último peixe for morto, o último rio for poluído, é que o homem perceberá que não pode comer dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Eu vim agora para cá, conversando com o motorista do Uber, e ele estava falando que ele não vai mais trabalhar domingo, que ele não está dando conta de acompanhar a filha. E eu disse assim, meu filho, nem tudo é dinheiro. Muita coisa é dinheiro que paga, tá. Mas muita coisa é memória afetiva. Nós temos que criar nas pessoas que nós amamos memória afetiva. Mamãe desencarnou há 2 semanas. E o que mais eu lembro das coisas que eu vivi com ela. Não tivemos herança, mamãe não deixou dinheiro na conta, nada. Mas eu fico lembrando das coisas que ela falava, das coisas que a gente viveu. Toda hora eu lembro de alguma coisa. Por quê? Memória afetiva. Criemos em todos a quem amamos memórias afetivas. Às vezes a gente quer dar de presente uma coisa, uma joia. Aí você gasta no cartão de crédito e empenha o ano inteiro para pagar uma joia. Mas você entrega aquela joia de uma maneira que não tem memória afetiva. Aí a pessoa, de repente, vai preferir um abraço, almoçar com você, conversar com você, ganhar uma conversa, bater um papo. Memória afetiva. Porque não podemos comer dinheiro. Dinheiro é bom. Precisamos dele. Vivemos no planeta da Terra, de provas e expiações. Precisamos. Mas temos que saber qual é a diferença do necessário e do supérfluo. Né? Temos que saber. Olha a memória afetiva que você tem de lembrar que o seu marido respeitou a sua escolha de continuar sendo católica quando vocês casaram. Memória afetiva. Vocês entenderam? Às vezes, ligar, oi amor, nossa, hoje eu vi um negócio e lembrei de você. Eu vi uma flor, lembrei daquele dia que a gente estava lá, não sei aonde, vimos aquela flor. É isso. Passeiem, vejam as coisas juntos. Não fica só, domingo, tá muito frio, vamos ficar em casa vendo filme. Não, vai fazer um passeio. Vai num shopping, no cinema. Hoje tem festa junina no shopping. Vai lá, tem festa junina em vários lugares hoje. Vai. Memória afetiva. Dinheiro não compra tudo, não. Vamos lá. Aí, eu falei que eu ia pausar aquela questão das plantas, dos animais, por causa disso aqui. Questão 132 do Livro dos Espíritos pergunta a Kardec qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. E a maioria das pessoas fica só nesse primeiro pedaço aqui. Deus lhe impõe a encarnação com a finalidade de levá-los à perfeição. Ponto. Você pergunta, o povo responde só isso. Qual é a finalidade da gente estar aqui? Melhorar, evoluir. Só que a questão não para aí. E isso é muito importante a gente estudar. A questão continua. E lá na frente, na metade da questão, ele diz, a encarnação ainda tem outra finalidade. De pôr o espírito em condições de encarregar-se da sua parte na obra da criação. Opa, peraí. Agora complicou a minha vida. Eu sou encarregada da minha parte na obra da criação? Tá bom. De que criação está falando ali a questão? Que criação é essa, gente? Vocês vão ter que me ajudar agora. Oi? Qual é a criação, gente? Primeiro, a criação é de quem? De Deus. Tá, então, de que criação de Deus fala essa questão? Não, desmembra. Plantas, animais, ser humano, água, ar, rios. É isso? É isso. Que, é claro, tudo isso fecha com o nome de natureza. Né?
Mas a gente precisa entender que a natureza tem plantas, animais, pessoas, água, ar. Não é isso? Tá. Então já sabemos que criação é essa. Somos seres à parte dessa criação ou fazemos parte dela? Somos seres criados por Deus. Muito bem. Irmão X, no livro Lázaro Redivivo, ele fala que todos sabemos que a criação inteira é obra infinita de Deus. E não podemos ignorar que todos os seres do universo, desde as notas mais baixas aos cânticos mais altos da natureza, no campo ilimitado da vida, são portadores da centelha imortal da divindade. Então, nós não podemos ignorar que nós somos parte da criação de Deus, mas nós não somos os únicos. Ok? Somos responsáveis por um bichinho abandonado na rua? Não fui eu que abandonei, como é que eu sou responsável? Porque ele, lembra? Ali, somos encarregados da obra de Deus? Somos responsáveis? Então, todo mundo aqui tem na sua porta uma cambuquinha de água para o bichinho que passa na rua. Não responde que é melhor. Não responde, não. E a gente come os nossos irmãos. Ainda estamos nesta fase. Mas essa fase também vai ser ultrapassada. É só a gente começar a se concentrar nisso. Também é um problema entre aspas, né? Porque a solução a gente sabe qual é. Só que, como ainda nós somos os espíritos ainda mais perto do primitivismo do que da pureza, a gente ainda não consegue deixar de. Mas é possível e nós somos capazes. Só leva mais um tempinho. Né? Tem uns que conseguem mais fácil, tem outros que não conseguem ainda. Vamos lá. Todas as flores do futuro estão escondidas nas sementes de hoje. É um provérbio chinês. Então, se eu não plantar hoje, não tem flor no futuro. Lembra daquela frase? Temos que viver pensando nas próximas gerações, que somos nós. Vamos plantar flor, gente? Vamos começar a plantar? Flor, árvore, vamos lá. Vamos começar, arranja um jeito, bota no vaso, depois arranja um bocadinho de espaço no quintal. A gente tem que começar. Mas eu não vou ver crescer, não vou colher o fruto. É mesmo? Quem garante se nós somos espíritos reencarnantes? Quem garante que o meu bisneto, tataraneto, não vai comer aí essa fruta que eu estou plantando hoje? E quem garante que esse tataraneto não sou eu voltando? Quem aqui vai dizer que não? Nós não podemos dizer isso. Então temos que ter consciência. Allan Kardec nos esclarece que a divisão da natureza em seres orgânicos e inorgânicos, né? Vitalidade, minerais, água, ar, são compostos de matéria inerte, sem vitalidade, os inorgânicos. O homem, tendo tudo que há nas plantas e nos animais, domina todas as classes por possuir inteligência especial, consciência de futuro, pensamento contínuo, conhecimento de Deus. Olha a responsabilidade que nós temos sobre a criação de Deus. Porque nós temos inteligência, consciência, pensamento contínuo, conhecimento de Deus. Então, nós somos responsáveis pelos nossos irmãos que não têm isso. Vocês estão vendo como nós somos responsáveis? E quanto nós somos negligentes? Se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Nem sempre vai dar certo. Às vezes você pode plantar a semente, mas ela não brotar. Mas a sua intenção foi boa. O importante é fazer, é se mexer, é começar, é parar de dar desculpa. Ah, hoje está frio, ah, hoje está calor, hoje tem jogo do Brasil, hoje tem final de novela, hoje isso, hoje aquilo. Segunda-feira eu começo.
Não começa, gente. Não começa. Sabe por quê? Porque segunda-feira você vai arranjar outra desculpa. E quem dá desculpa não faz. Caibar Schutel, no livro Gênesis da Alma, ele fala no apelo em favor dos animais. Tendes compaixão dos próprios animais, não os espanqueis, maltrateis, nem o repudieis. Sedes bons para com os vossos irmãos inferiores, como desejais que o vosso Pai Celestial vos cerque de carinho e amor. Não encerreis em gaiolas os pássaros que Deus criou para povoarem os ares. Nem armeis ciladas aos animais que habitam matas e campos. Lembrai-vos que os animais são seres vivos, sentem, cansam, e em limitada linguagem acusam sua impotência, sua fadiga irreparável aos golpes do açoite e das bastonadas com que oprimis. Sede benevolentes, porque também, em comparação aos espíritos superiores, que implorais luz e benevolência, sois asnos, sujeito à reflexão do bem e do mal. Sentiram? Eu quando peguei isso aqui, eu senti um negócio assim. Vocês não sentiram, não? Na questão 734, Kardec fala sobre isso. Sobre os animais. Depois vocês leem lá. Se nós somos encarregados da obra da criação, já sabemos que a criação, os animais fazem parte, que nós somos responsáveis pelos animais. Nós podemos continuar aceitando uma coisa dessa? Leis estão sendo criadas, estão sendo respeitadas? O que nós estamos fazendo? Eu tenho uma obra lá em casa, tem um entulho ali, eu vou chamar um carroceiro. É isso que a gente faz. A gente não tem que chamar carroceiro, a gente tem que chamar conlurbe. Por quê? Porque se a gente para de chamar o carroceiro, ele para de trabalhar, porque ele não vai ter trabalho, ele vai parar de explorar os animais. A gente sabe que existem muitas ONGs, muitos lares de animais abandonados. Mas o meu filho, meu neto quer um bichinho. Aí tu vai lá e compra. Tu não leva o teu neto, o teu filho, ou quem aqui que você quer presentear, numa ONG, num lar de animais abandonados, que tem um monte de gatinho, filhote, animal, cachorro, que precisam de socorro. Mas você vai e compra. Agora, parou para perguntar como é que esse filhote foi produzido? Que a mãe está lá presa em algum lugar, ela é amarrada para ela reproduzir? Em que meios, como é que está esse lugar onde esse animal foi produzido para ser 100% não sei o quê, 100% não sei o quê, né? Que você acha bonitinho e você paga caro. Gente, nós somos responsáveis. Se parar de comprar, para de acontecer. Quantas ONGs de animais abandonados tem por aí? Quantos animais abandonados? Até quando a gente vai fazer isso? Ou seja, fazer nada. Que é isso que a gente faz, nada. A lei de destruição. Divina e faz parte da nossa existência, já que toda morte é apenas um processo de transformação. Estamos pagando alto preço pelo nosso egoísmo. O homem transformou tudo em objeto, mercadoria, a ser vendida em detrimento do sentimento de fraternidade universal, a integrar os reinos da natureza. Lei de destruição é necessária. É necessário que aconteça as destruições para renovação do ar, para as renovações. A gente tem que podar a árvore para que ela cresça novamente e dê os frutos melhores. A gente corta o cabelo, não é? Mas tudo tem preço. Tudo tem consequência, ok? Mahatma Gandhi nos diz que existem recursos suficientes neste planeta para atender às necessidades de todos. E, não obstante, para satisfazer o desejo de posse de cada um. Questão 704 do Livro dos Espíritos fala sobre isso. Deus nos deu tudo o que precisamos. Nós é quem não sabemos usar. Isso é responsabilidade.
Como conseguimos endurecer o coração diante da beleza da criação? Como é que a gente consegue, gente? Olhar uma árvore destruir, dando fruto. Ver um animal que te olha com carinho e você chuta. Eu, sinceramente, eu não entendo, porque eu não consigo. Quando não temos compaixão com nossos semelhantes, perdemos a capacidade de ser sensível e tratável. Quando somos egoístas, arrogantes, incrédulos, sofremos os reveses das vidas e não nos resignamos diante da justiça e da bondade de Deus. Ninguém está imune às provações da vida. A doutrina espírita nos ensina que necessitamos passar por provas para evoluirmos. A questão: como é que nós passamos por essas provas? A gente está resignado? Está compreendendo? Está buscando Deus? Está orando frequentemente? Está conversando com Deus? Está sintonizando? Está buscando entender a sua situação? Se a dor do teu próximo não te causar dor, é sinal que a ferida que você carrega é maior do que a dela. Esta gatinha aqui, ela já está mais bonita do que isso aqui, tá? Isso já tem 2 anos. Esta gata, no Natal de 2000, se eu não me engano, 23 ou 24, eu não sei, não vou me lembrar. Umas crianças brincando, queimaram ela, botaram fogo nela. Pode ver que ela tem cicatrizes aqui de queimadura, ela perdeu as orelhinhas, mas ela está bonita. Ela foi socorrida, ela foi tratada, ela foi adotada, ela está linda. Quem quiser no Instagram é Querida Chloe. Querida Chloe. Isso aqui é o símbolo da maldade humana. Ela, para mim, é o símbolo da maldade humana. Porque você botar fogo num animal que não está te fazendo nada, que está te pedindo carinho, é o endurecimento do coração. É a falta de amor no coração, a falta de exemplo, de bondade, de tudo, gente, de bom. É falta de exemplo. Né? Você pegar um fósforo, jogar um negócio, botar fogo no ser vivo. Ai, ai, vamos lá. Aqui, lá no Evangelho, no capítulo 28, vamos ler que um espírito endurecido é aquele que ainda não foi tocado pelo arrependimento, que ele se compraz no mal, que nenhum pesar sente com isso, são insensíveis às censuras, repudiam a prece e muitas vezes blasfemam contra Deus. E aqui, ó, está o exemplo do nosso meio ambiente, do que nós estamos fazendo, mas é só um copinho que eu deixei, um papelzinho de bala. Vocês sabem que lugar é esse aqui? Alguém já ouviu falar nesse lugar aqui? Isso aqui no Oceano Índico chama-se Ilha de Plástico. Depois vocês pesquisem na internet. A Ilha de Plástico é uma ilha mesmo, é assim, ó, isso aqui tudo é plástico. Dá para andar em cima. Dá para andar em cima. Aquela balinha, aquele papelzinho, que vai para o esgoto, que vai, e vai, ele vai. Os animais marinhos pegam e engolem, morrem, quando não são socorridos. Por quê? Porque a gente tem essa ideia de que é um papelzinho, é um copinho, é pequenininho, mas olha, pensa, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aqui em cima somos 18. Não sei quantos lá embaixo. 18 papelzinho de bala, 18 papelzinho de sorvete, 18 papelzinho de qualquer coisa que... Oi? Canudinho, que você se distrai. Né? Se distrai, assim, copinho de café, que você se distrai e joga no chão. E vai para onde isso, gente? Pelo amor de Deus. Lembra aquela primeira imagem? Você vai receber isso de herança? É para lá que vai. Porque a gente deixa no chão. E aí, como é que fica? Fica assim. Fica assim. E isso aqui? Maldade humana. Eu tenho uma cachorra que eu peguei, que eu adotei, entre aspas,
que a família quis porque quis o cachorro, estava na rua, botou para dentro, mas não tem condições nem de sustentar os filhos. Vivia com a cachorra presa numa coleira. A cachorra estava presa assim aqui, ó, ela ficava só até aqui. A coleira só vinha até aqui. A bichinha mal andava. Deixava na chuva, no sol, sem água, sem comida. Estava cheia de carrapato. Aí um dia que eu descobri, eu falei assim, olha, se você quiser, eu faço a cirurgia para ela não ter mais filhotes. Porque de vez em quando, né, soltavam, deixavam a bicha pela rua, a bicha comia, e todo mundo dava comida, a bicha comia. Aí eu peguei para levar para castrar e fiquei muito apavorada. Ela tinha tanto carrapato que ela não tinha orelha, ela só tinha carrapato. Aí a doutora foi, limpamos, demos remédio, cuidei. E na hora de devolver? E o coração? Aí eu pedi. Vocês querem que eu tome conta dela? Se deixa eu levar ela? Ah, mas as crianças, eu deixo as crianças visitarem, não tem problema algum. Mas eu cuido dela. Vocês não têm condições. A bichinha fica no sol, na chuva. Aí deixaram, graças a Deus deixaram. Ela está lá comigo. Está linda, engordou, está linda, maravilhosa. Aí de vez em quando as crianças batem lá, olham ela, brincam com ela conhece. Porque o amor de um animal, você pode maltratar ele, mas se ele tem amor, ele vai te reconhecer em qualquer lugar. Né? Mas é isso, gente. Nós temos que tomar atitudes. Tomar atitudes. Mas é dele, né? É da família dele. É aquela coisa, meu vizinho espanca a mulher e bate no filho. Mas não tem nada com isso. Como assim você não tem nada com isso? E a obra da criação ali que você está sabendo que você é responsável? Não pode fazer nada? Denuncia. Você pode fazer alguma coisa? Claro que pode. Que isso, gente? Então você vai ficar escutando o pessoal ser espancado e não vai fazer nada? Você vai continuar vendo a pessoa maltratando um animal e não vai fazer nada? Gente, vamos começar a acordar? De vez em quando eu sou meio dura assim, mas vocês me desculpem, tá? Que eu me empolgo um pouco. Um desconhecido escreveu que os poderosos podem matar 1, 2, 3 rosas, mas nunca deterão a primavera. Gente, essas frases são bonitas, não são? Meu horário está indo embora. Oh, delícia. Vamos lá. Então, o que fazer para não sermos mais tão endurecidos? Vamos lá. Gente, espera aí só uns pontinhos. Vamos lá. O que vocês acham que a gente pode fazer para esse nosso coração amaciar um pouquinho, acalmar, sermos mais amorosos, tomarmos mais atitudes? Vamos ver. Conhecimento nos ensinamentos de Jesus. Vocês acham que ajuda? Tudo que eu falei aqui está dentro dos conhecimentos de Jesus. Né? E muito. Agir. Porque você vai para a faculdade, você estuda nos livros, estuda, e depois? Vai ter o quê? Vai ter que ter a prática, vai ter que ter o... gente, como é que fala? O estágio, né? Para ver se você aprendeu a aplicar injeção, para ver se você sabe o nome dos órgãos quando você está fazendo medicina, né? Vai ter que ter a prática. E onde está a prática? Na ação. Não adianta eu ficar aqui uma semana falando que nós temos responsabilidade sobre a obra da criação, porque não é minha palavra, está no livro dos Espíritos, foram os Espíritos que trouxeram. Não adianta eu ficar aqui falando e eu não fizer nada para isso. E eu não tomar consciência de que eu sou responsável pelos meus amigos, pelos meus vizinhos, pelas plantas, pelos animais, pela água, pelo lixo. Eu tenho responsabilidade sobre o planeta. Mas eu sou uma só conta. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que ela diz, deixa eu ver se eu consigo lembrar direitinho. Ela diz que ela é uma gota no oceano. Isso, ela é uma gota no oceano. Mas sem essa gota, o oceano seria menor. Por quê? Porque o que é o oceano, o que é o deserto? Gotas de água juntas, grãozinhos de areia juntos. O que se forma a humanidade? Seres humanos juntos. Se nós não formos unidos, como é que vai ser? Não acontece nada.
a gente perde tudo, a gente deixa de ser humano. Se a gente não tiver bondade pelos outros e por nós mesmos, a gente deixa de ser humano. Até quando nós vamos deixar de ser humanos? Tomar atitudes que não são humanas. Desejar o mal do outro, porque eu não concordo com o que ele pensa. Nossa. Orar confiante de que Deus nos ouve. Lembra lá dos Lakota, o que ele fala? Ore frequentemente. Orar. Deus nos ouve. Mas ore não só com o pensamento, ore com o coração, com toda a tua alma. Né? Reclamar menos. Agradecer mais. Ajuda? Muito. Gente, olha que domingo lindo que nós estamos vivendo. Um sol maravilhoso. Nós conseguimos chegar aqui. A gente tem alguma coisa para reclamar? Porque eu não tenho. Ah, eu levantei cedo no domingo. Puxa, que legal, tu tá vivo. Tu conseguiu levantar cedo. Você saiu de casa. Agradece, gente. Tem que agradecer o tempo todo. Vai dar certo? Vai. Desde que cada um somos responsáveis pela nossa parte na obra. Decoraram? Se não decoraram, vai lá, questão 132, tá? Somos responsáveis pela nossa parte na obra da criação. Vai dar certo? Vai. Desde que eu faça a minha parte. Ah, o outro não faz. Problema do outro. Ah, mas eu tenho um grupo no centro que ninguém faz nada. Problema de ninguém. Eu faço a minha parte. Você vai vir quarta-feira aqui para o artesanato. Se não tiver ninguém, tu vai fazer o quê? Vai fazer artesanato. Ah, eu vou estar sozinha. Não tem problema. Vai ter cheio de espírito me inspirando a fazer alguma coisa. Ai, mas é chato fazer estudo sozinha. Quem disse que você está sozinha, menina? E a espiritualidade que tu é da doutrina espírita, tu não é? Tu não sabe que tem uma nuvem de testemunhos ao teu redor? Quando é que você está sozinha, menina? Né? A gente fala, mas a gente não acredita no que fala. A gente estuda e não acredita no que estuda. Porque se você disser, não vou não, que só eu que vou. Quem disse que é só você que vai estar lá? E a espiritualidade que veio para escutar, para estudar junto. A gente não pode desistir. A gente tem que fazer a nossa parte. Joana de Ângelo diz que ama, portanto, pelo caminho enquanto possas. E eu já passei da hora? Ah, não. Plantas, animais, homens, e te descobrirá, por fim, superiormente amando a Deus. O segredo não é correr atrás das borboletas, cuidar do jardim para que elas venham. Isso é óbvio. Ah, é lindo, Mário Quintana, né? Pensemos hoje no mundo que queremos para a nossa próxima encarnação. Começamos com a frase do Lakota, terminam com a minha, que é a mesma coisa. Pensemos, vivamos hoje, pensando no futuro. Não podemos esquecer que nós estaremos aqui no futuro. Somos nós que estaremos voltando. O que eu quero para quando eu voltar? Um planeta sem água, um planeta deserto, calor de 60 graus. O que eu quero? Não, eu quero tranquilidade, eu quero água limpa, eu quero um clima agradável. Então, faça a sua parte. Bom dia, gente. Muito obrigada. É isso aí, né? É isso. É isso, né, meus irmãos? É isso, aumentou aí. Que fique, né, as reflexões que precisamos fazer, né? Isso é muito importante, a gente ter esse contato com essas instruções, que na verdade a gente sabe da maioria delas, mas nos negligenciamos, né? E que isso nos sirva de incentivo. Essas palavras da nossa irmã, que trouxe com todo carinho, a gente agradece de todo o coração, né?
pela dedicação dela de nos ajudar nessa compreensão. E que a gente saia daqui refletindo bastante sobre cada ato que nós podemos exercer do nosso dia a dia. E só para lembrar, já que ela está falando, né, e a gente precisa... não sei se vocês repararam que aqui em cima não tem a lata de lixo ali quando a gente bebe aguinha, né? No copinho bebe aguinha. Os da casa já sabem, muitos já sabem, mas outros não sabem por quê. Inclusive, na última reunião, me perguntaram, tinha que ter uma lata de lixo aqui, né? A gente não tem, porque esse copinho, que a gente bebe água fluidificada, nós temos sempre um cafezinho lá embaixo. Então, é pouco, mas o pouco, uma gota no oceano, né? Se não tiver, vai ser menor. Então, depois de tomar água fluidificada, a gente leva o copinho lá para baixo e toma um cafezinho. Usou 2 vezes, né? Já é alguma coisa. Tá bom? É assim que a gente age. São pequenas coisas. Bom, meus irmãos, vamos fazer uma prece para encerrar essa primeira parte, né? Para depois nós partirmos para os passes. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e sentir todas as vibrações deste ambiente que refletem em nosso corpo físico e espiritual, que as explicações que recebemos hoje possamos praticá-la no nosso dia a dia, sabendo a da nossa responsabilidade para com Deus, para com o Criador, e assim, agradecido estamos por termos tomado a decisão de aqui nos encontrarmos. Muito obrigado, Pai. Continue conosco, nos intuindo e orientando, para que estejamos sempre confiantes, que necessitamos melhorar a cada dia e melhorar o que está à nossa volta. Muito obrigado, Pai. Que assim seja. Graças a Deus.